Você é verdadeiramente livre? Esse é o título do nosso estudo de hoje. Até onde somos livres, o que Jesus quer dizer com esta liberdade e o que Jesus queria nos ensinar a respeito da verdade. Oi, meu irmão, minha irmã, como é que você passou essa semana? Eu espero que muito bem, percebendo e sentindo a graça de Deus sobre a tua vida. E eu te convido que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 8, a partir do verso 31, e nós vamos até o verso 47. E é necessário que a palavra de Deus esteja guardada em nós, guardada no nosso íntimo, guardada no nosso coração, guardada na nossa mente, para que a gente aplique ela diariamente. Mas não é uma vez ao dia, é o dia todo e todos os dias. João 8, capítulo 31, e vamos à leitura. Que hoje a conversa é grande aqui entre nós e o propósito desse canal, e eu espero que o seu de estar aqui conosco é justamente a gente aprender um pouco mais de Deus, falar um pouco mais sobre a palavra dele, ir um pouco mais profundo, em águas mais profundas, como Ezequiel mesmo fala no livro dele lá no Antigo Testamento. Então, vamos à palavra? Já pegou sua Bíblia? Pega sua canetinha, para que você possa sublinhar, destacar alguns textos, alguma palavra que fale um pouco mais alto no seu coração, que você veja que fala assim, nossa, isso aqui está falando desse meu momento agora de vida, tá? Então vamos lá? Abriu sua Bíblia? Então vamos à leitura. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que a gente acabou de falar aqui. Jesus, ele vai falar muito nesses próximos versículos sobre a verdade e a liberdade. O que é sermos livres em Jesus? Que verdade é essa de Jesus que nos torna livres, que nos tira da posição de escravos, que nos tira da posição de pessoas que dormem e acordam com tanta facilidade à falha, ao erro, ao engano, ao pecado, à ofensa ou até mesmo a se sentir ofendido, né? A se sentir magoado, a se sentir machucado por outras pessoas, pelo que elas fazem, ou pelo que elas falam, ou pelo que elas não fazem, né? Ou o descaso que de repente a gente pensa que alguém tem conosco, enfim. Jesus vai trabalhar muito isso, é necessário que o teu coração esteja bem aberto para que a gente possa refletir verdadeiramente, como diz Jesus nessa palavra, e tentar ir até muito além da nossa limitação. A gente precisa agora ligar aquele botãozinho do raciocínio espiritual. A gente precisa ligar o botãozinho para que o nosso espírito esteja realmente assim, opa, peraí, agora eu preciso prestar atenção. Então, vamos prestar atenção juntos. E eu te peço, se você ainda não fez, curte esse vídeo, curte agora, não deixa para o final. Muitas vezes no final a gente esquece, às vezes são vídeos que, como são um pouco longos, a gente acaba vendo um pedaço agora, daqui a pouco outro pedaço, dirigindo, ainda não chegou, ainda não terminou o vídeo, acaba de curtir. E o teu curtir ajuda o nosso canal. Para quê? Para que ele chegue a mais pessoas, para que o YouTube ele coloque ele ali no feed, na busca, na procura de mais pessoas e que mais pessoas possam vir aqui fazer esse estudo com a gente, refletir junto conosco, entender melhor o que Jesus ele se dedicou tanto a que entendêssemos, a que vivêssemos, né? Que colocássemos no nosso coração, tá bem? Então, Jesus ele diz isso. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Vamos cuidar agora desses dois versículos que nós acabamos de ler. No episódio passado, no episódio 30, você vai ver que nós terminamos no versículo 30, onde a Bíblia diz o seguinte: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Então, a gente, se você ainda não viu, te convido que veja esses últimos episódios, onde a gente vem trabalhando de Jesus na festa dos tabernáculos lá no templo, uma das maiores festas judaicas, e aonde ali haviam judeus perseguindo Jesus, aonde havia várias contendas, aonde levaram a mulher adúltera até Jesus. Era um cenário onde perseguiam Jesus, era um cenário aonde os fariseus, aonde os saduceus, né, mandaram que os guardas do templo prendessem Jesus. Cenário bem hostil, bem complicado. Só que nesse momento, Jesus não estava mais falando com quem não cria, não estava falando com quem não, com quem queria matá-lo, com quem queria prendê-lo, não. Esse cenário, então, ele passou a ficar diferente porque Jesus agora está falando para aqueles que estavam ao seu redor, e eram muitos, era uma festa onde todos os judeus de todos os lugares iam e acampavam ali no templo, que era para representar o êxodo, né? O tempo em que esses judeus estavam no deserto, tinham saído da escravidão do Egito. Então Jesus fala sobre a escravidão justamente nessa festa aonde se celebrava, né, a época em que Deus, usando Moisés, tirou o povo da escravidão.
e tornou esse povo livre. Então Jesus vem tratar da verdade e da liberdade justamente nesse momento onde os judeus estavam ali comemorando justamente a festa dos tabernáculos, porque no deserto eles viviam em cabanas. Então eles montavam cabanas em volta do templo e ficavam ali fazendo toda essa festividade para relembrar essa vitória de Deus sobre o povo dele, né? Aonde Deus vem com a sua infinita misericórdia, liberta o seu povo hebreu das mãos dos egípcios e então começa a conduzi-lo para a terra prometida. E assim Jesus vai tratar agora a nós também. Em alguns desertos que você possa estar vivendo na sua vida ou já ter vivido. Seu deserto, nesse momento, você, não, Patrícia, meu deserto, eu até já passei por alguns, mas ele passou. Faz parte do meu passado. Ótimo, ótimo. Deus diz que quando nós nos voltamos a Ele, nos arrependemos, né, propomos a nós mesmos e a Deus a vivermos o máximo que pudermos, sem pecados, tomando conta de cada atitude, de cada pensamento, de cada sentimento, de cada falha, de cada fala, para que nós possamos viver com um índice cada vez menor de pecado. Então, quando a gente começa a ver que Jesus, ele vem aqui dizendo para nós o seguinte: eu estou aqui falando para você para te tirar da mesma escravidão em que um dia nós também estivemos lá, escravos do Egito. E se você disser, mas Patrícia, eu nem vivia nessa época. Nós somos uma continuidade, gente. O que o mundo vive hoje é reflexo de muita coisa que aconteceu. O que você sente hoje, algumas coisas que você de repente não quer mais viver, ou não quer mais suportar, porque um dia você viveu determinadas experiências que você não quer mais trazer para o seu presente e nem para o seu futuro. São desertos que você já conseguiu vencer, são desertos que você já conseguiu sair, mas que muitas vezes é necessário que nós também entendamos que deserto foi aquele. Qual o propósito dele, né? Qual o propósito dessa festa dos tabernáculos? Por que que Deus instituiu essa festa dos tabernáculos? Para que os judeus fossem para lá, armassem barracas, como era naquela época do deserto? Para que viver aquilo novamente se aquilo já tinha passado? Porque a gente precisa muitas vezes buscar o que nós vivemos para que possamos ressignificar aquelas experiências que muitas vezes não foram agradáveis e fazer com que elas venham somando na nossa vida. Fazer com que a nossa vida se torne cada vez mais enriquecida por desertos que passamos. Você crê em Jesus? Eu também creio em Jesus. Então, se Jesus estava ali falando para aqueles que creram nele, eu te digo uma coisa, Jesus está agora aqui falando para mim e para você que cremos nele. Então, embora no deserto, embora nesse processo de migração, de saindo de uma vida de escravidão e indo para uma vida prometida, para as promessas de Deus, e a gente vivencia isso todos os dias nós estamos em processo de viagem para os propósitos de Deus. Deus, ele tem um propósito para a sua vida e para a minha. Quando, Patrícia? Todos os dias. Que cada dia é um caminhar, é um passo para que a gente alcance propósitos de Deus na nossa vida, finalidades de Deus na nossa vida. Deus, ele, quando a gente fala os propósitos, Deus tem um propósito para a minha vida. Eu acho que Deus não tem um propósito para a nossa vida. Deus tem alguns propósitos para a nossa vida. Que à medida que nós vamos vencendo cada dia, cada desafio, cada deserto, ou vivendo cada alegria e cada felicidade, reconhecendo que tudo isso vem do Senhor, vem do nosso Criador e do Eterno, do nosso Pai. Então nós estamos sempre num processo de crescimento e a cada dia ou a cada época nós alcançamos aquele propósito de Deus. Olha, Patrícia, eu agora tenho um propósito que é fazer você estudar a minha palavra. E aí quando eu venho e estudo uma determinada palavra de Deus e o Espírito Santo me ilumina naquele ensino, fala comigo, ilumina meu coração, ele diz, ok, agora esse propósito foi alcançado, vamos para uma outra palavra. Vamos para um outro livro, vamos para um outro versículo, vamos refletir mais um pouco agora sobre uma outra passagem da minha vida. Não quer dizer que eu não vá voltar para uma passagem antiga, mas é que eu indo nas outras, de repente Deus já me deu mais maturidade para ter mais entendimento sobre aquela palavra mais antiga que eu li. E a cada dia a gente tem que estar com o nosso coração aberto, aguardando, né, e estando cada vez mais prontos para viver esses propósitos que Deus disponibiliza para nós. E é necessário que nós tenhamos esse relacionamento e essa intimidade com Ele para que possamos ouvi-lo, para que possamos entender as coisas de uma outra forma, para que diante de um problema a gente não reclame, mas a gente diz, Deus, meu paizinho,
te dou graças por esse meu problema, porque eu sei que esse deserto eu não atravesso sozinha. Eu sei que nesse deserto a tua coluna de fogo e a tua nuvem vão me guiar. Eu estou aqui numa cabana junto com você. Eu sei que existe a minha terra prometida. Então, quando esse problema se resolver, e ele vai se resolver, porque o Senhor está comigo, então, quando ele terminar, eu vou, depois dele, botar os pés aonde? Na minha terra prometida, na minha terra de paz, na minha terra da solução daquele problema. Todos os dias, ele te deu o sopro de vida, te deu a misericórdia daquela manhã, te deu um dia de volta para você viver. Ele tem um propósito para aquele dia na tua vida. Não é um dia vazio, é um dia cheio, cheio de propósito, cheio de promessa, cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio do Pai na tua vida. Não é à toa que você acordou, é por um propósito. Ah, eu acordei porque ontem eu planejei isso, 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 isso. Nada disso, você acordou porque Deus quis que você acordasse. Apresenta os seus planos para o Senhor. Pai, olha, amanhã eu estou planejando fazer isso, fazer isso, fazer isso. Você concorda? Está de acordo? Vamos junto? Então, assim, você tem os seus planos e Deus vai lapidá-los. Você tem um porquê de acordar. Você tem a sua organização semanal. Mas não é isso que faz você acordar. Não é isso que faz você despertar a cada dia. Mas sim a misericórdia, a graça de Deus, a confiança dele. Quando Deus te faz acordar, ele está confiando em você para aquele dia. Para que, junto com ele, você então o ajude. Ele precisa de ajuda, Patrícia? Não, ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele pode fazer tudo sem a gente, mas ele prefere fazer comigo, ele prefere fazer com você. Ele usou Moisés, ele usou Abraão, ele usou tantas pessoas, ele usa tantas pessoas ainda hoje. Deixa ele te usar também. Acorda e diz assim, Pai, oi, eis-me aqui. O que eu posso te ajudar hoje? Tantas coisas você tem para fazer, quais delas eu posso te ajudar? Aonde você quer que eu chegue? O que você quer que eu faça? Paizinho, estou aqui, estou disponível para você. Vamos viver esse dia juntos? E é por aí. Essa é essa relação com aqueles que creem em Jesus, porque só vai ao Pai aqueles que creem em Jesus. Ele mesmo disse isso e a gente já estudou isso aqui em João também. E ele disse então para essas pessoas, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Manter-se firme na palavra de Jesus é colocar em prática a palavra de Jesus. Manter-se firme na palavra de Jesus é fazer aquilo que ele já nos ensinou que é para fazer. Aí você está sendo um discípulo de Jesus porque você está sendo uma copiazinha de Jesus. Você está tentando copiar ele e copiando ele você está levando um pedacinho daquilo que ele te ensinou para outras pessoas. Aí você está sendo um discípulo. Você está dando continuidade, você está discipulando, você está caminhando nos caminhos de Jesus e levando esses caminhos até outras pessoas. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Aí eles disseram, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você pode dizer que seremos livres? Ô gente, como nunca foram escravos de ninguém? Conta aqui para mim. Vamos lembrar que nesse momento eles estavam sob o domínio de Roma e que Roma dava a eles uma liberdade, que era deles aplicarem, viverem a religião deles do jeito que eles praticavam. Os costumes judaicos. Essa liberdade Roma deu a eles. Então, exatamente nessa época onde eles dizem nós nunca fomos escravos, eles estavam comemorando o fim de uma escravidão dos ancestrais deles. Eles estavam ali sob o domínio de Roma, assolados de impostos, cheios de regras, cheios de repreensões, cheios de proibições, fazendo até onde Roma deixava fazer, vivendo da forma que Roma permitia viver. Isso é também uma forma de escravidão. Jesus aqui, ele está trabalhando sobre a liberdade e a escravidão espiritual. E eles estavam com foco no físico, ok. Mas mesmo assim, com foco no físico, eles estavam vivendo ali um domínio de Roma. Justamente, muitos achavam que Jesus, ele era aquele que ia chegar e que ia vencer na espada todo aquele domínio de Roma e que então os judeus seriam livres da opressão dos romanos. E que não foi para nada disso que ele veio, ainda vai vir. Mas nessa vez não foi com esse propósito que ele veio. Foi com outro propósito, de revelar o Pai, de falar as palavras do Pai, de ser o verbo de Deus, né? Como a gente também já estudou aqui no início de João, que Jesus era o verbo, era o logos, era a fala. O pensamento que fica no nosso cérebro, a gente tem a fala que sai pela nossa boca e a gente tem as nossas ações, que são as nossas mãos. Como se essa trindade fosse pensamento, fala e ação. Deus Pai é o Deus que pensa.
Deus Filho é o Deus que fala aquilo que Deus pensa. E o Espírito Santo é aquele que age, que faz acontecer aquilo que Deus pensa e que Deus fala. O Espírito Santo é a ação. Então eu divido também essa trindade para eu tentar entender que é tudo uma única coisa, que é pensamento, fala e ação. Ao invés da gente chamar de pensamento, fala e ação, a gente chama de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque um pensa, um fala e um age. Mas todos eles é um só. Assim como nós pensamos, falamos e agimos e somos uma única pessoa. Então o propósito de Jesus era revelar o próprio Pai. O propósito do Deus Filho era de falar aquilo que pensa o Deus Pai. A própria palavra nos mostra que Deus, então, quando Ele construiu todas as coisas, quando Ele criou todas as coisas e trouxe à existência aquilo que não existia, Ele pensava, Jesus falava e o Espírito Santo agia. Tanto que o Espírito, Ele movia sobre as águas. Está escrito lá em Gênesis. Depois você pega lá, já no capítulo 1, nos primeiros versos, você já vai encontrar isso. Um psicanalista, Erich Fromm, eu gosto muito da leitura dele. Ele diz o seguinte: liberdade não é licença. Como até o Cortella deu esse exemplo. Eu sou livre para beber uma bebida alcoólica, ingerir álcool e dirigir. Porém, eu não tenho licença para isso. Então, liberdade não é licença. Aquilo que você acha que você pode fazer não quer dizer necessariamente que te dá a licença para fazer, né? Eu posso estar com muita raiva ou ódio de alguém, enfim, e eu tenha vontade de matar essa pessoa, mas não quer dizer que eu tenha licença para matar alguém, ou que eu tenha licença para fazer mal para a vida de alguém. Né? Essa licença não nos é dada, embora nós possamos até sentir o desejo de, mas não temos a licença para fazer. E à luz da Bíblia, o que seria esta liberdade? Sermos livres, como disse Jesus nessa palavra. É uma das passagens mais provocativas à nossa construção espiritual. Então é como se Jesus estivesse falando o seguinte: tudo bem, você crê em mim? Olha só, então vamos ver como é que é isso, porque o buraco é mais embaixo. É aquilo que ele disse, a porta estreita e a porta larga. Você já deve ter ouvido falar sobre essa parte da Bíblia. A porta para o reino de Deus, ela é estreita, ela não é larga. Não são todos e qualquer um, e de quaisquer maneiras que você viva, que você vai passar por essa porta. É uma porta estreita. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. Nessa construção espiritual, a gente, então, vê a necessidade da gente analisar, dia a dia, as opções que nós temos diante da verdade de Jesus. A verdadeira verdade, a verdade de Deus. Essa é a verdadeira verdade. Não é aquilo que te dizem, aquilo que te pintam, né? Não é aquilo que falam de você. É a verdadeira verdade, a verdade de Deus. Não é a verdade dos homens, não é a verdade do mundo, é a verdade dos céus, é a verdade do reino de Deus. Para sermos libertos de fato da escravidão, para sermos libertos de fato das nossas falhas e das consequências que essas falhas e esses erros provocam na nossa vida, é como Jesus disse, é necessário permanecer na palavra dele. Não nos afastarmos daquilo que ele vem nos ensinando. Não nos afastarmos da verdadeira palavra, do verdadeiro manual de vida. É necessário que permaneçamos em Jesus. Como permanecer em Jesus? Aplicando para a gente mesmo, em primeiro lugar. Eu só tenho alguma coisa para entregar lá fora, só tenho alguma coisa de Jesus para entregar lá na rua, se eu já tiver entregado para mim. Se eu já estiver praticando isso dentro de mim. Então, a única maneira de vivermos o mais próximo de Deus é primeiro nos aproximarmos a Ele. E Ele diz que todo aquele que se aproxima dEle, Ele também se aproxima de nós. Mas é nos aproximar, entender, ouvir, né? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E colocar isso em prática, para que essa verdade e que essa liberdade, elas realmente sejam no nosso âmago, no âmago do nosso espírito, no âmago da nossa alma. É necessário que a gente treine dia a dia, diante das coisas que aparecem na nossa vida, que a gente use cada momento da vida, seja bom ou seja ruim. Não é só o ruim que a gente está se referindo, é o bom também. Muitas vezes está tudo tão bem que a gente não lembra de Deus. Ora, se está tudo tão bem, é graça dele sobre a nossa vida. Ah, e quando está tudo tão mal, então não é graça dele? É graça dele sobre a nossa vida. Para que a gente possa ter a oportunidade de colocar em prática. O que adianta estudar a Bíblia e não ter a oportunidade de colocar em prática? O que adianta estudar a Bíblia e de repente virem pessoas que te desafiam, que te provocam uma resposta mal criada, alguma coisa do tipo, e
você vai lá e cai nessa cilada. Você vai lá e dá a resposta mal criada. Você devolve com a estupidez que te fizeram, você devolve a mesma estupidez, ou então até num nível superior, né? Agora eu tenho razão, agora eu venci essa batalha aí. Veio me falando um monte de abobrinha? Ah, ouvi um monte de abobrão. Para que isso? É isso que Jesus ensina? Porque se você estiver fazendo isso, você não está praticando. Se você não está praticando, você não está sendo discípulo. Jesus, ele não nos ensina a sermos passivos, a sermos bonzinhos. Eu demorei para aprender isso. Eu achava que se eu estava em Jesus, eu tinha que ser boazinho o tempo inteiro. Eu tinha que ouvir coisas cruéis ou grosseiras ou medíocres e continuar sendo boazinha, continuar sendo boazinha. Jesus não nos chama para sermos passivos. Jesus nos chama para sermos sábios. Se você está perto de pessoas que o tempo inteiro ou está te diminuindo, ou está te provocando para uma contenda, para uma discussão, para sabe, botar a titica no ventilador, isso não é companhia. Isso não está te evoluindo em nada. Isso não vai fazer você se tornar um discípulo de Jesus. Isso não vai fazer com que você proclame o reino de Deus nem para essa pessoa, nem para o mundo e nem para ninguém. Se tem alguma situação que o tempo inteiro te provoque ou tente te instigar a sair daquilo que Deus te ensinou, você tem que sair desse ambiente, você tem que sair de perto dessas pessoas. Há tem anos que eu ouvi Leandro Carnal falar isso. O veneno só envenena aquele que bebe o veneno oferecido. Se alguém está te oferecendo um veneno, você tem o livre-arbítrio. Deus te deu a escolha de escolher beber ou não beber. Chegou com uma taça de veneno, falei, obrigada, não quero não. E sai fora. Você pode até dar uma segunda oportunidade. Você chega e fala, não, quero não, muito obrigada. E seguir. Seguir com paz e com sabedoria. Vieram de novo te oferecer uma taça de veneno, de contenda, de chateação? Ou fala assim, valeu, quero não. E sai fora dali. Então, não é ser passivo, não é ser bonzinho, sabe? Eu demorei para aprender isso, mas aprendi. É ser sábio. Se aquele ambiente, se aquela pessoa não está me valorizando, não está me dizendo nada de bom, né? Não tem nenhuma admiração por mim, o que eu estou fazendo ali? Ah, não, eu vou mostrar para essa pessoa que ela pode me admirar. Eu vou mostrar para essa pessoa que eu sou boazinha. Gente, Jesus aqui mesmo, você vai ver como Jesus é bom, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é misericordioso. Mas ele não foi bonzinho. Jesus foi sábio. Jesus falou a verdade. Olha, a verdade é essa. Então você já, olha, a verdade é essa. Se você ficar me oferecendo veneno, valeu, eu estou fora disso, estou saindo fora, estou indo embora, segue sua vida que eu vou seguir a minha. Jesus aqui, em toda a palavra, em todo o seu ministério, né, viveu sem pecado, morreu por nós sem pecado algum. Jesus foi excepcional, Jesus foi Deus na terra. Foi perfeito. Mas não é por isso que ele chegou e falou assim, vocês creem em mim? Que bom. Vocês vão ver como é que eu sou bonzinho. Não, vocês creem em mim? Que bom. Então agora vocês vão entender o que é crer em mim. Agora vocês vão entender qual é a minha verdade. Agora vocês vão entender qual é a liberdade que eu ofereço a vocês. Agora vocês vão entender como vocês vivem numa escravidão espiritual absurda. Então, já que você crê em mim, agora vocês vão entender exatamente o que é isso. Vamos conversar um pouco aqui sobre isso. Afinal de contas, estamos numa festa em que celebramos o fim da escravidão, a saída do Egito. Então, vamos falar sobre isso. Então, vamos entender o que é isso. Gente, eu tomei uma coisa para mim. Ninguém me leva de volta para o deserto. Nenhuma situação me leva de volta para o deserto, porque Deus já me tirou de lá. Ninguém vai me tornar escrava espiritualmente de situação alguma. Se eu estou me sentindo escrava de uma situação, Jesus me libertou, por que eu vou ficar escrava dessa situação? Por que eu vou ficar escrava dessa relação, desse relacionamento, seja de trabalho, de amizade, do que for, gente, do que for, né? O narcisista, o abusador, ele está em qualquer lugar. Ele está dentro da nossa casa, dentro da nossa família, está dentro do nosso trabalho, ou está na rua. Ele está em qualquer lugar. Algumas pessoas nós não podemos simplesmente retirar da nossa vida porque é uma pessoa que nos oferece um relacionamento abusivo, que é um relacionamento narcisista, né? A gente vê aí, tá cheio aí já na internet, né? Tem um psicólogo maravilhoso que eu sigo, que é o Dr. Marcos Lacerda, ele mesmo, doutora Ana Beatriz Barbosa, já quantos vídeos tem até de mãe narcisista, de pai narcisista. Você vai simplesmente, a palavra de Deus diz, honre teu pai e tua mãe.
Aí você vai simplesmente tirar o seu pai e sua mãe da sua vida ad eterno, para sempre? Não, ele é um narcisista, é um abusador, só me faz mal, então, ó, risquei. Não vou nem mais lembrar que essa pessoa existe. Não, a palavra de Deus diz que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E ele não diz que é para honrar se for bom, bonito, enfim, não for narcisista, não for abusador, não. Ele diz para você honrar seu pai e sua mãe, seja ele quem for. Agora, honrar pai e mãe não quer dizer beber daquele veneno. Não quer dizer copiar, de repente, aquele estilo de relacionamento, talvez até agressivo, né? Um relacionamento abusador entre seu pai e sua mãe, que você assistiu aquilo e você levar para o seu casamento. Isso não é honrar pai e mãe, mas pega aquilo, aprende com aquilo e vai fazer diferente na sua vida. Mas continue honrando seu pai e sua mãe. Se Jesus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, ora, imagina o quanto não devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Mas a gente precisa ter saúde espiritual. E é isso que Jesus, ele vem nos ensinando, principalmente nessa palavra quando ele fala da liberdade, da verdade, de não sermos escravos espirituais. É principalmente a escravidão espiritual que ele trata. Mas quando eles dizem, nós nunca fomos escravos, então que liberdade é essa que você está falando? Nós já vimos aqui. Os ancestrais deles foram escravos no Egito. Abraão morreu em mais ou menos 1640, 1637, 38 antes de Cristo. Quando deu mais ou menos o ano de 1600, em Canaã, terra onde vivia Abraão e os seus descendentes, passou por uma grande seca, por uma grande fome. Então, por isso, o povo hebreu, ele vai para o Egito, aonde lá no Egito, o Egito estava sob o domínio dos Hicsos, que é um povo semita também, e que foi para lá. Então, os hebreus foram para lá, porque era abundante de água, de alimentos, etc. e tal. Até que, depois, os Hicsos, se eu não me engano, ficaram 100 e poucos anos dominando o Egito, e aí veio a 18ª dinastia egípcia, quando veio o faraó Amoses, e ele então derrotou os Hicsos, botou eles para fora e tornou o povo hebreu escravo, e lá eles ficaram escravos por 400 anos. Até que Deus então levanta Moisés, e Moisés retira o povo de Deus, os hebreus, dessa escravidão egípcia, e leva então para o deserto. No deserto eles ficam 40 anos, apenas a segunda geração entra na terra de Canaã, isso aí a gente estuda depois, porque que a primeira não entrou, porque que Moisés não entrou, e aí é um outro estudo. Então quando eles dizem que nunca foram escravos, os seus ancestrais foram escravos, eles estavam ali justamente festejando a saída da escravidão. Depois disso, nossa, o que teve? O povo saiu, foi para a terra prometida, e aí teve tantas guerras com os filisteus. Foram guerras onde, só você ler o livro de 1ª e 2ª Reis da Bíblia, aonde o povo caía e Deus levantava, o povo caía e Deus levantava. Quantas guerras o povo perdia, porque perdia o olhar de Deus. Porque como Jesus diz, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo. Muitas vezes o povo se afastava, não se permanecia em Deus, e aí eles se ferravam. Depois Deus levantava eles de novo, e outra guerra vinha, e várias guerras o povo de Deus teve com os filisteus. Depois, mais ou menos no ano de 700 anos antes de Cristo, a Assíria então toma conta do Reino do Norte, né, que é Israel com a capital Samaria. E aí aquele povo judeu ali é todo dominado pela Assíria. Quando dá mais ou menos 550 anos antes de Cristo, vem então os babilônios. E aí a gente já conhece, né, a história do cativeiro da Babilônia, e eles dominam então o reino do sul, que era a Judéia. Então assim, um povo que foi sempre dominado, sempre escravizado, agora dominado por Roma, e eles dizem na cara de Jesus, nós nunca fomos escravos. Que liberdade é essa? Que livres é esse que você diz, se nós não somos escravos de ninguém? Estavam total poder de Roma, sem praticamente liberdade nenhuma, né? Não eram talvez forçados, né, a fazerem trabalhos forçados, mas eram assolados de impostos. Tem aí várias, né, escrituras e histórias que comprovam isso. Então, claro que eram escravos, mas Jesus estava se referindo à escravidão espiritual, a permanecer na palavra dele espiritualmente, a não se afastar da palavra de Deus, assim como os ancestrais deles, por várias vezes, se afastaram da palavra de Deus e foram derrotados. Não só nas guerras físicas, mas derrotados no seu convívio, derrotados no seu espírito, derrotados na sua forma de viver. Abraão mesmo errou com Deus, mas era um homem de fé, é o pai da fé, é o pai das nações. Então, assim, mesmo sem ter filho, Deus disse para ele que ele seria o pai de nações, e foi.
né? E é o pai da fé, mas isso não quer dizer que Abraão foi perfeito. Abraão cometeu falhas, cometeu erros, assim como nós. Então Deus está mostrando que com falhas e com erros ele compreende, mas não desiste da gente. Então, não deixe de estudar a Bíblia porque às vezes não conseguiu entender uma determinada coisa. Tá aí, ó, dá um Google, né? Dá lá uma googada, faz a sua pesquisa, mas não se desvie da palavra e permaneça em Jesus, permaneça na palavra de Deus. Ele pensa, Jesus fala e o Espírito Santo age. Não é isso que a gente viu aqui há pouco? Então, não desista, permaneça. Às vezes a leitura da Bíblia é um pouco difícil, mas ela se explica. E hoje você tem aí na sua mão, no seu celular, alcance para pesquisar o que você quiser, para você dirimir qualquer dúvida que você tenha. Então, use o celular com um propósito bom, com o propósito do conhecimento do teu Pai, né? Que a gente vai ver aqui nessa palavra, inclusive, que uma das coisas que Jesus ele vem ensinando no novo evangelho é exatamente que tenhamos essa facilidade de quando a gente falar com Deus, a gente poder chamar Ele de Pai, a gente vai chegar lá já já. Sabe uma coisa muito bacana? Em hebreu, a palavra verdade, ela é emet, E-M-E-T, do jeitinho que está aí escrito. Só que na letra hebraica não é assim que se escreve. Então, a palavra verdade, emet, em hebraico, ela tem 3 letras. A primeira letra é a primeira letra do alfabeto hebraico. A letra do meio é a letra do meio do alfabeto hebraico. E a última letra da palavra verdade em hebreu é a última letra do alfabeto hebraico. Isso nos faz entender que a verdade de Deus, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Olha que riqueza. A palavra de Deus diz que aquilo que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para concretizar, Ele é fiel para terminar. O projeto que Deus tem na tua vida, ele tem um começo, ele tem um meio e ele é fiel para cumprir e chegar até o final. O sino da igreja aqui está tocando e o padre está chamando a cidade onde eu moro, é um vilarejo, para o pessoal ir para a missa. É o segundo toque do sino e o último. Agora a missa vai começar. E aí ele toca o sino dizendo, vamos embora, quem ainda não chegou, está na hora de chegar. E eu moro bem perto no momento, né, por pouco tempo, que assim seja a vontade de Deus. Em breve eu vou estar indo para minha casa definitiva, mas nessa casa provisória eu moro pertinho da igreja. E agora vai então começar a missa na igreja católica, que é uma igreja muito linda, é a igreja de Santa Ana, né, mãe de Maria, e ela era avó de Jesus. É uma igreja muito linda, muito o Padre Márcio conserva ela, nossa, perfeita, perfeita, é muito bonita mesmo. E aí ele está aí chamando o pessoal para a missa, os católicos que se apressem porque ele vai começar. Assim como a gente está aqui, né, fazendo o nosso culto a Deus, o estudo da palavra dele para a glória de Deus, o Padre Márcio também vai começar ali na Igreja Católica a missa de domingo. E a gente tem o conceito de verdade no nosso dicionário português, é o que eu falo, dá uma gulgada. E aí, quando a gente pesquisa verdade, é o ato de ser sincero. Então, cuidado com falsas promessas, cuidado com a falta de sinceridade, porque ela está incutida na mentira. E Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Ah, mas numa situação dessa, Patrícia, uma amiga bota uma roupa e fala, e aí, amiga, eu tô bonita, vou dizer, não, você tá horrorosa? Não, você não precisa dizer, não, você tá horrorosa. Não, mas você pode dizer com um jeitinho que, de repente, aquela roupa pode ser que não tenha caído tão bem, que ela tem outras roupas que favorecem muito mais ao corpo dela, que ela fica mais bonita, que ela tem no guarda-roupa cores que combinam mais, né? Como a minha nora diz, a minha palheta só grita, a minha palheta, ela só usa roupas e maquiagens e tudo que está dentro da palheta de cores, que ela fez esse estudo, sei lá onde, que combina com o tom de pele dela, com o tom do cabelo dela, enfim. E então você pode chegar e falar assim, ah, amiga, olha, aquela cor te favorece mais, eu gosto mais de ver você vestida com tal cor. Você não precisa dizer que ela está horrorosa, mas você não precisa ser falso, né? Não agir com sinceridade, mas tenha muito cuidado com o sincericídio, né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa e eu dizia para ele, cuidado com o sincericídio, que ele dizia assim, ah, eu falo mesmo tudo que eu penso. Eu falei assim, nem tudo que você pensa é para ser dito. E é verdade, nem tudo que a gente pensa a gente tem que dizer. Primeiro a gente tem que ser perguntado, porque você nem sabe se a pessoa está a fim de ouvir a sua sinceridade. E em segundo lugar, você tem que ter cuidado ao falar, porque isso é um gesto de amor com o próximo. E o sincericídio é horroroso, né? Muitas vezes a gente se torna um homicida emocional de alguém pela forma da gente falar ou até mesmo aquilo que a gente falou. Talvez não seja a hora da pessoa ouvir ou, com certeza, não seja aquela maneira
que você deve se dirigir a alguém. Então a falta de sinceridade, falsas promessas, é uma mentira. Se você vive hoje um relacionamento com alguém que diz que vai se casar com você, que isso, que aquilo, que vai fazer e que vai acontecer, e você vê que ele não mexe uma palha para isso, cuidado, porque você pode estar dentro de uma mentira. Então nem sempre a mentira é o ato de você dizer uma não verdade. A mentira, muitas vezes, é o ato de você não estar sendo sincero. Tenha cuidado com isso. Jesus estava falando de uma forma espiritual, eles estavam dizendo que nunca foram escravos de ninguém, que história era aquela. Vale a pena a gente refletir que muitas vezes nós negamos a nossa própria realidade. Muitas vezes coisas se apresentam na nossa frente e nós negamos aquilo, até mesmo para não termos que tomar uma atitude, até mesmo para não termos que mudar as coisas, até mesmo porque muitas pessoas têm medo da mudança. E quando Deus, ele sempre está nos provocando a sairmos da nossa zona de conforto. Deus nos quer aqui para que sejamos felizes, para que estejamos bem, para que façamos bem ao outro, para que possamos contribuir com a vida do outro. Então a gente também precisa ter muito carinho com essa parte da nossa vida, de vermos até que ponto, às vezes, a gente disfarça a nossa própria realidade para simplesmente não ter que alterar em nada. Então, tipo, vocês creram em mim? Então, olha, para permanecer em mim, vocês precisam, para serem os meus discípulos, vocês precisam permanecer em mim, vocês precisam conhecer a verdade e é essa verdade que vai libertar vocês. Ah, a gente não é escravo, e era. Então, quantas vezes a gente também se coloca como não escravos de determinada situação da nossa vida e, na verdade, estamos sendo escravizados por aquela situação. Precisamos tomar uma decisão, precisamos tomar uma postura diante daquilo e muitas vezes a gente prefere achar que está entendendo de outro jeito, que as coisas por si só se resolverão. Olha, muitas até acabam se resolvendo, mas não quer dizer que se resolvam da melhor maneira, de uma forma saudável, Às vezes se prolongam muito mais do que precisariam se prolongar quando era para ter sido resolvido, talvez lá no início, que talvez aquilo nem tivesse acontecido, Ou tantas dores não teriam acontecido, ou tantas coisas não teríamos que ressignificar, simplesmente porque em algum momento nós tomamos a decisão correta, nós enxergamos a verdade e essa verdade nos trouxe a sabedoria de fazer aquilo que é correto. Você alimenta o seu espiritual, você permanece em Cristo, você cuida do teu lado espiritual, o caminho, ele é então revelado na sua frente. Eu tenho certeza que a partir desse teu trato espiritual, você vai tomar o melhor caminho para mudar qualquer realidade da sua vida. No verso 34, Jesus então responde a eles quando eles disseram que como você pode dizer que seremos livres, E Jesus então diz, digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. A gente está aqui todo dia, olha, tentando aprender, a gente está tentando buscar a palavra, a verdade de Deus e colocando ela em prática, permanecendo em Cristo, como ele diz. Então a gente está nesse momento, desse trabalho, a gente está buscando. Ainda estamos vivendo o tempo de trabalhar o nosso espírito, de buscar essa verdade, para que sejamos filhos de Deus e permaneçamos para sempre na família do reino de Deus. O tempo é agora, é hoje, para que você receba Jesus, para que você, se já recebeu, estude cada vez mais a palavra dele, busque cada vez mais informação, que o Espírito Santo fale ao teu coração e que você então pratique aquilo que o Espírito diz para você, para que você se permaneça cada vez mais nessa rocha, nessa verdade, nessa luz, nesse ensinamento, nesse manual de vida que é a palavra de Deus. Cara, tu não vai se dar mal, não vai se dar mal, você só vai se dar bem. Não se importe com o que o mundo te oferece, o que o mundo te dá, o que as pessoas reconhecem em você. Você não é daqui e você vai voltar para casa. Você não é do mundo, você é de Deus. Você é formado por Deus. Olha, só se preocupe no seu relacionamento com o seu pai. No mais, ele vai fazer. Qual é o pai que gosta de ver um filho ofendido, um filho diminuído, um filho mal falado? Qual é o pai que gosta de ver um filho sendo escarnecido, estão rindo dele, debochando dele numa rodinha, entre amigos, ou num bar, ou em qualquer lugar que estejam falando mal de você? Você pode até não saber, você pode não ver, mas Deus vê tudo. Deus vê tudo.
Ore pelas pessoas, ore pelo mundo, ore pelo teu inimigo, ore pelo teu amigo, ore pela tua família. É a melhor coisa que você pode fazer pelo outro, é ser bênção na vida do outro. Canal de bênção, canal de oração. É a tua oração que vai calar a boca do teu inimigo. É a tua oração que vai fazer com que ele peque menos. A tua oração chegando até o coração dele. É a tua oração abrindo os trilhos do Espírito Santo para que ele convença aquela pessoa que aquilo é feio, que ele não deve fazer aquilo, que ele tem outras coisas para conversar além de ficar falando mal da sua vida ou da vida de qualquer outra pessoa, do que ele ficar te julgando, sabe? É a tua oração que cura o coração de qualquer outra pessoa, pedindo, clamando a Deus. Então clame sim para os seus inimigos. O perdão que você declara para os outros, ele já começa imediatamente a fazer efeito em você. Antes dele sair de você para chegar até alguém, ele já está morando em você, ele já começa a fazer efeito. Sabe efeito colateral de remédio? É esse efeito colateral do perdão. Né? Então, quem é que vai primeiro sentir o efeito colateral de um remédio? É quem toma. Às vezes a gente pode tomar um remédio que deixa a gente talvez um pouco mais sonolento ou um pouco mais irritado. E aí essa irritação ou essa sonolência, até ela atrapalhar alguma situação, ou seu trabalho, ou seu convívio com alguém, ela já está fazendo aquele efeito colateral em você. Antes de você externar essa sonolência ou essa irritação, você já está sentindo ela. Então tudo aquilo que você toma, primeiro faz efeito em você. Então toma do perdão de Jesus, porque ele já vai logo começar a fazer efeito dentro do teu coração. E não se preocupe com o outro, porque Deus vai fazer chegar até ele também. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Ou seja, Abraão é o seu ancestral, eu sei disso. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Verso 39, eles disseram, Abraão é o nosso pai, responderam eles para Jesus. Jesus falava da descendência espiritual. Jesus não estava falando da descendência ancestral. Eu estou falando aqui, quantas vezes temos dificuldades de enxergarmos a nossa própria realidade. Você tem que entender que antes de qualquer coisa, nós somos um espírito que possuímos uma alma, que habitamos num corpo. E o espírito, então, novamente, ele alimenta. Aí a alma alimentada pelo espírito, ela se corrige, ela olha de uma outra forma, ela tem outras reações, ela alimenta o corpo de uma outra maneira, e o corpo reage de uma outra maneira, pensa de uma outra maneira, age de uma outra maneira, e fica, sabe? É exatamente esse ciclo que a gente precisa fazer, mas iniciando esse ciclo por onde, Patrícia? Pelo espiritual. Jesus fala disso o tempo inteiro, sempre do espiritual. O foco de Jesus é o espiritual. Gente, ser filho de Abraão não quer dizer ser uma cópia de Abraão. Ser filho de um médico não te torna um médico. Ser filho de um ator não te torna uma atriz. Ser filho de um músico não te torna um músico. Então, por mais que você tenha ancestralidades, como ele dizia aqui de Abraão, maravilhosa, não quer dizer que você vai ser maravilhoso. E o inverso é igual. Se os seus ancestrais não foram boas pessoas, não é por isso que você vai ser ruim. Se os seus ancestrais fizeram coisas erradas, não quer dizer que você vai fazer. Seus ancestrais são os seus ancestrais e você é você. Em Ezequiel, abre a sua Bíblia, por gentileza, em Ezequiel, no capítulo 18, no verso 1. Eu vou provar para você usando a própria palavra de Deus. Eu tenho que fundamentar o que eu digo na palavra de Deus, não é no que eu penso, é o que Deus nos ensina. Então a gente vê aí muita gente às vezes fazendo curso, indo em culto de libertação, porque os meus ancestrais fizeram coisas erradas, então eu estou aprisionada naquilo. Cascatice. Isso não existe. Esta palavra do Senhor veio a mim. O que vocês querem dizer quando citam este provérbio sobre Israel? Os pais comem uva verdes e os dentes dos filhos se embotam. Embotar é perder os dentes, tá? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos caem. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Olha só, que coisa forte. Juro pela minha vida, entre aspas. Palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, todos. Não são alguns. O seu pai me pertence, mas você não me pertence mais. Então você vai ser cópia do seu pai. Seu pai comeu uva verde, então seu dente não vai cair. Nada disso. Ele está dizendo que todos pertencemos a ele. Tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Ele não oprime ninguém,
antes devolve o que tomou como garantia no empréstimo. Não comete roubos, antes dá a sua comida aos famintos, e por aí vai. E depois, ele vai mostrar para vocês, vocês lendo isso, esse homem é justo, com certeza ele viverá. Palavra do soberano Senhor. Suponhamos que ele tenha um filho violento que derrama sangue ou faz qualquer uma destas outras coisas, embora o pai não tenha feito nenhuma delas, ele come nos santuários que há nos montes, contamina a mulher do próximo, oprime os pobres e os necessitados, come roubos, não devolve o que tomou como garantia, empresta visando algum lucro e cobra juros. Deverá viver um homem desses? Não. Com ponto de exclamação. Por todas essas práticas detestáveis, com certeza será morto, e ele será responsável por sua própria morte. Então, não existe essa coisa de mal hereditário. Deus mesmo mostra isso em Ezequiel 18. Não existe mal hereditário e não existe o bem hereditário. Ele olha cada um como cada um. Todos nós pertencemos a Deus. Ele disse, tanto o pai quanto o filho. Então, quando eles dizem, nós somos filhos de Abraão, isso não quer dizer nada. Quer dizer que ele teve um ancestral maravilhoso, mas não quer dizer que ele seja maravilhoso. Assim como eu e assim como você. Você está destinado àquilo que você escolher. Dentro das suas opções, aquilo que você escolher viver, escolher ser. É o seu livre-arbítrio. Você não vai ser ruim porque veio de uma família mal formada, ou mal organizada, ou que não se entendiam, ou que não tinham harmonia familiar. Você não vai ter um casamento destruído porque o casamento dos seus pais se destruiu, ou se dissolveu, ou se separaram, ou viviam em eterna guerra. Você não vai viver o que seus pais viveram, nem de bom nem de ruim. Você vai viver aquilo que você escolheu. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Abraão não quis me matar. Se vocês forem ver, e é linda essa passagem, onde Abraão encontra Jesus, que era Melquisedeque. Está lá na Bíblia. Procura no Google para a gente agora não ter que tratar disso, para não ficar muito longo demais o nosso estudo. Mas Abraão esteve com Jesus, Melquisedeque, rei de Salém. Salém já era Jerusalém. E, inclusive, ceiaram. E Abraão dizimou. Então, Abraão encontrou Jesus. Quando ele diz aqui, vocês procuram me matar, mas Abraão não fez isso. Abraão esteve com Jesus e Abraão não tentou matar Jesus. Então, já que vocês são filhos, façam igual a ele. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Isso foi o verso 41. O que Jesus estava querendo dizer? Com as escolhas deles de matar, de desonrar, de responder mal, de não estar abrindo o olho espiritual, de não entender, de não dar ouvidos à palavra de Jesus, Jesus estava querendo dizer o seguinte, o pai que vocês estão seguindo não é o meu pai, não é Deus, não é o nosso pai celestial. Vocês estão seguindo o pai diabo, não o pai Deus. Essa palavra, gente, é muito forte e precisa, pega depois de novo, lê outra vez essa palavra, deixa Jesus tocar no teu coração. Cuidado com as escolhas que você faz, porque você pode estar nesse momento se afiliando a um pai diabo e não ao pai Deus. As escolhas da gente podem sim nos colocar numa família da qual não queremos pertencer. Como ele já disse aqui pra gente, o filho pertence a ela para sempre. Escolha ser filho de Deus. Abraão, ele é chamado pai da fé porque mesmo com as suas limitações, como eu e você também temos, de compreender muitas coisas que estavam acontecendo, o chamado que ele teve de Deus, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar, né? Mesmo com todas as limitações de Abraão, ele creu, por isso ele é tido pai da fé. Mesmo com todas as limitações, ele obedeceu, ele ouviu, ele permaneceu. Mesmo quando não havia nenhuma esperança, Abraão, ele creu. Não tinha nenhuma luz, Abraão permaneceu. Nada se mostrava, Abraão ficou ainda na fé. Abraão não saiu da fé. Mesmo com tudo que não se apresentava, que não aparecia, que não de repente não foi no dia seguinte, ele teve uma promessa de que ele seria pai de nações, mas o filho dele demorou muitos anos para chegar, mas ele continuou crendo. Mesmo com todas as suas limitações, Abraão creu o tempo inteiro. Até onde você quer agradar as pessoas, ao mundo, à sociedade, aos que são ao seu redor, se fazer engraçado ou divertido ou gente boa? Será que você realmente está sendo gente boa? Será que realmente os seus atos estão edificando alguém, melhorando a humanidade?
Precisamos refletir nisso também. Jesus disse, se Deus fosse o Pai, com letra maiúscula de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Jesus está sempre falando do Pai, o Filho, o Pai, o Filho. Jesus, uma das coisas no seu ministério muito lindas é que os judeus, eles não tinham muito o hábito de se referirem a Deus como Pai. Eles sabiam que Deus era o Pai deles, mas eles tratavam Deus talvez assim com um pouco menos de intimidade, né? Yahvé, Jeová, Deus, mas eles não tinham muito hábito de chamar Deus de Pai. Quando Jesus faz isso, tanto que eles até perguntam, né? A gente ainda vai chegar nesse momento, onde eles perguntam, não hoje, como devemos orar? E Jesus começa, Pai nosso. O Pai é nosso, o Pai é teu, o Pai é meu. Então Jesus, ele promove isso nos judeus, uma intimidade de relacionamento, uma oração íntima e verdadeira. Gente, isso cria uma intimidade. Se você se refere a Deus como sempre Deus e Senhor, Deus e Senhor, Deus e Senhor, experimenta você ir se educando de chamar Deus de Pai. Deus é seu Pai. Eu acho que pai e mãe gostam de ser chamados de pai e de mãe, e não pelos seus nomes de batismo. Né? O nome do meu pai era Alfredo, mas eu sempre só falei Alfredo, mas como é o nome do seu pai? Meu pai é Alfredo. Ou então quando eu tinha que preencher um documento, tinha que botar lá nome do pai, filiação, nome do pai, nome da mãe. Aí eu escrevia o nome do meu pai. Mas eu nunca chamei meu pai de Alfredo, de senhor Alfredo, né? Eu sempre chamei ele de pai. E Deus também quer essa intimidade com você. Quer que você o chame de pai, porque ele é teu pai. E Jesus ensina isso. Quando eles perguntam como devemos orar, ele já começa logo, Pai Nosso. Você já está chamando por ele. Jesus promovendo essa nossa intimidade, provocando em nós que tenhamos intimidade com Deus, que é o nosso Pai. Se acostume, caso você não tenha esse costume, de se referir a Deus, de chamar a Ele, de falar com Ele, chamando Ele de Pai. É muito importante isso. Você vai ver que conforto te dá no teu coração. Como você aumenta ainda mais o teu sentimento da presença dele. Você se sente acolhido, você se sente filho. De verdade, filho na sua completude. Você se sente filho daquele que você chama de pai. Eu me sentia filha do Alfredo, né? Que já não está mais aqui entre nós, porque eu sempre o chamava de pai. Então eu me sentia filha, eu sabia que eu era filha dele. Porque eu sempre renovava isso em mim, todas as vezes em que eu o chamava de pai. Eu estava renovando dentro do meu emocional, do meu psicológico, a minha certeza de que ele era meu pai. Então, chame Deus de pai. Conversa com ele chamando ele de pai, porque ele é teu pai. Ele não é um estranho, ele não é um vizinho, ele não é teu tio, ele é teu pai. Jesus diz, vocês pertencem ao pai de vocês. Olha que forte isso, horrível, meu pai chega a doer meu coração. Ele diz, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele, não há com H, não existe verdade no diabo. Ele não se apegou à verdade de Deus, pelo contrário, ele foi contra ela e é contra ela até hoje. Tudo que ele te diz, de alguma forma, mesmo que sutil, mesmo que armada, ele provoca em nós que nós também façamos a escolha que ele fez, de não ouvir, de ir contra a verdade. Então, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, aquilo que nós estudamos, quando você também não é sincero, quando você está enganando alguém, quando você faz falsas promessas, quando você faz falsos elogios, você não está sendo verdadeiro, você está sendo mentiroso, porque a falta de sinceridade, ela mora no campo da mentira. Jesus aqui está sendo absolutamente sincero, está dizendo, galera, olha só, que vocês não ouvem minha palavra, eu não estou fazendo nada aqui que danifique a vida de qualquer pessoa. Eu estou sempre tentando e buscando ensinar a vocês o crescimento espiritual, a proximidade com o Pai. Que dúvida mais vocês poderiam ter? Já viram vários milagres que eu também já fiz. No momento em que vocês não acreditam, que vocês rejeitam, que vocês não querem me ouvir, que vocês não querem crescer espiritualmente, vocês estão dando honras ao pai de vocês, que é o diabo. Vocês não estão agindo como filhos de Deus. E eu pergunto para você, pergunto para mim, várias vezes, em alguma provocação que chegue na minha vida, eu digo, Senhor, se eu agir dessa forma, eu vou estar mostrando que eu sou da família de Deus para essa pessoa que me provoca? E se eu agir desta outra forma, eu vou estar mostrando que eu sou filha de Deus, que eu pertenço à família do reino de Deus? Sabe? Nos momentos fáceis e difíceis de provocação, seja do que for, você tem que parar.
Você recebeu alguma coisa muito boa? Você agradeceu a Deus? Você reconheceu a presença dEle, a misericórdia dEle, o presente que Ele está te dando naquele dia de tanta alegria, de tanta felicidade? Você lembra de agradecer a Deus nos momentos bons? Você lembra de quando vai conversar com Ele de alguma coisa pesada que está acontecendo, você no teu coração tem a certeza de que Ele é presente na sua vida para te ajudar? Quando alguém te provoca, você tem uma reação do mundo, aquilo que todo mundo faz, como a gente leu aqui, você vai e faz o que todo mundo faz, você recebe uma provocação e você dá uma resposta mal criada, ou você se cala e entrega para Deus? Porque Ele diz, por que andais angustiados? Por que andais preocupados? Eu estou com você. Entrega para mim essa tua preocupação, essa tua angústia, essa tua ansiedade. Entrega para mim essa provocação que fizeram com você. Me dá ela. E fica com o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Fica com a minha palavra e com a minha verdade, porque é nela que você vai crescer. É isso que a gente precisa ter em mente. Permanecer na palavra de Deus é exatamente isso. Não cair em provocações, não ter reações que o mundo nos ensinou. Tenha reações sábias que Jesus ensina. Coloca a palavra dentro do teu coração, pratica ela a todo momento. No entanto, vocês não creem em mim porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Olha o desafio que Jesus coloca. Ele tem tanta certeza na integridade dele, da forma que ele vive, do que ele viveu, do que ele está ensinando, do que ele está prometendo, que ele diz assim, tudo bem, você não quer crer em mim? Ok, mas por que você não vai crer em mim? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado para poder este pecado, então, diminuir a credibilidade do que eu estou dizendo para vocês? Que à medida que nós medirmos o outro, nós também seremos medidos. Da maneira que nós pesamos o outro, nós também seremos pesados. E não é pelo outro, não, é por Deus. Então, quantas vezes, ao invés de numa provocação, você devolver essa provocação, você também dar uma patada ou maltratar alguém, será que Deus vai chegar e falar assim, então se você gosta de maltratar, você vai querer ser maltratado por mim também? Ou você quer maltratar os outros e quer ter o meu perdão? Ou você quer maltratar os outros, dar uma resposta à altura e sair por cima? Ou você quer ser humilde de coração? Você confia na minha justiça? Me entrega a tua injustiça e continua vivendo. Porque quem julga sou eu. Devemos ter sim juízo de valor, gente, mas não julgamento. Então, o quanto que nós recebemos do mundo, das pessoas, e às vezes nada agradável, e a gente quer ser mais desagradável ainda. Já reparou? Que quando a gente recebe uma coisa desagradável, a gente quer ficar por cima, então a gente quer ser mais desagradável do que aquela pessoa? A gente recebe uma provocação, a gente quer ser mais malcriado do que aquela pessoa? Porque se a gente não for mais, a gente está perdendo. Cara, esquece isso. Você já está perdendo só em querer ser assim. Entrega para Deus. Recebeu uma provocação, alguém ficou ali te perturbando de alguma forma. Cara, entrega para Deus, segue tua vida, continua fazendo o que você estava fazendo. Você não planejou o seu dia hoje para amanhã? Aí hoje acontece uma provocação, você vai mudar o teu dia de amanhã? Ah não, meus planos agora vão ser outros. Amanhã, ao invés de fazer isso, eu vou bater lá na casa dessa pessoa e vou dizer para ela, vem cá, por que você me mandou essa mensagem aqui no WhatsApp? Vou mudar amanhã, eu vou sair mais cedo e eu vou lá, tirar essa história limpo. Cara, já não planejou o teu dia? Continua teus planos, amigo. Continua neles, entrega para Deus. Se desliga disso. As pessoas vão estar sempre querendo falar mal, as pessoas vão... Sabe, o nosso crescimento espiritual incomoda muitas pessoas. Quantas pessoas aqui, que muitas vezes nem estavam questionando Jesus, apenas creram nele e incomodou quantos mestres da lei, legalistas, fariseus, judeus. Eles não estavam indo no caminho? Continua indo no caminho. Sabe? Deixa para lá, gente. Entrega. Continua teus planos. Vai ser feliz. Sabe? Você está com os seus planos, com os seus sonhos, você está botando em prática. Não deixa ninguém jogar água fria nos teus sonhos, não. Não deixa ninguém te desviar daquilo que Deus já te guiou. Não se desvie. Muitas vezes a gente quer fazer uma coisa muito legal para a gente, para alguém, para a nossa vida. E aí vem alguém querendo provocar. Vem alguém que diz que quer te ajudar e daqui a pouco diz que não quer mais te ajudar, que não sei mais o que não sei mais o que. E, gente, olha, tira essa pessoa do teu caminho. Segue naquilo que Deus já te mostrou. Continua teus planos, continua teus sonhos, continua conversando com Deus, continua agradecendo a Ele. Pô, deixa isso para lá. Isso não vai construir nada na sua vida. E ore por essas pessoas, para que elas recebam a misericórdia de Deus. Para que elas tenham a visão que Paulo teve. Se eu estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim.
Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. E esse é o versículo 47 e é o finalzinho do nosso estudo de hoje. As palavras que Jesus dizia, gente, não era do diabo. Tudo que Jesus estava ali indicando para eles e mostrando, permaneçam em mim. Ou seja, permaneça na palavra, como a gente já viu aqui. Não façam iguais os seus ancestrais, que toda hora criam em Deus, daqui a pouco estavam idolatrando outros deuses. Sabe? Não arreda porque acha que Deus não vai agir. Né? No próprio deserto, quantas vezes eles resmungavam o tempo inteiro. Chegaram a dizer que era melhor estar vivendo no Egito como escravo do que no Êxodo como salvos, do que no deserto. Chegaram a dizer isso. Aguarda o agir de Deus na tua vida, não duvide, dependa de Deus. É exatamente na hora difícil que a gente mostra em quem que a gente depende. Se é do homem, se é da força do homem, se é das falsas ajudas que o homem vem e nos promete, ou se é na promessa de Deus, na ajuda de Deus, no socorro de Deus. Exatamente nesse momento de um pouco às vezes mais de dificuldade, ou de receio, ou de medo, de insegurança, ele sabe que a gente sente isso. Por isso que ele diz, eu te dei um espírito de ousadia, não de covardia. Eu te dei um espírito de coragem e não de medo. Aciona o que eu te dei e joga isso fora, porque isso não é meu. E, gente, de verdade, eu já disse aqui, a gente só tem duas escolhas. E essa é a real. Você gostando ou não, essa é a real. Só existem duas opções. Ou é Deus ou é o diabo. Ou é o mal ou é o bem. Ou é a luz ou é a treva. Não existe uma terceira opção. Ah, não, olha só, eu nem quero Deus, nem quero o diabo. Eu quero isso. E o que é isso? Me diz. Não existe. A realidade é essa. Gostemos ou não, a realidade é essa. Você não depende de você, não é pela sua força, não é pelo seu esforço, não é pelo seu braço. É por Deus, gente. É por Deus, é para Deus. Todas as coisas são dele, para ele e estão nele. E mais ninguém. Cuidado. O diabo também abençoa. O diabo disse para Jesus no deserto, quando foi tentar Jesus, uma das coisas que ele disse é que se você se prostrar a mim, todo esse reino será seu. Não pense que o diabo não abençoa, ele pode te abençoar também. Não se prostre ao diabo por bênção nenhuma. Não se prostre ao mal por nada. Não se prostre a uma resposta à altura, a um sincericídio, para que você fique acima daquela pessoa que te provocou. Cara, isso tudo são ações demoníacas que você traz na sua vida. E nós não conseguimos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou você está debaixo de Deus, ou você está debaixo do diabo. Você não consegue estar aqui e ali. Sabe? Não adianta, hoje quero ser bom, hoje eu vou me encher de paz, hoje eu vou isso, hoje eu vou aquilo. A primeira provocação você já cagalhou tudo. Não, gente. É isso que você quer? Você determinou que no dia de amanhã você vai começar ele com alegria, orando, agradecendo, isso e aquilo. Não importa o que vai acontecer até o final desse dia, não importa como é que você vai acordar de manhã, qual é a notícia que você vai ter. Você não disse que você vai ter paz, longanimidade, amor ao próximo, amor a você mesmo, que você vai estar com Deus, que na hora difícil você vai depender dele. Então, se mantenha firme nessa rocha. Não saia dessa rocha, porque se você começar a se angustiar, começar a devolver provocação, você já saiu de todos esses planos, e aí você já foi para debaixo dos planos do diabo. Jesus aqui, muitas vezes tem gente que não gosta de falar do diabo, isso e aquilo. Jesus aqui, ele falou bem claramente. Vocês não ouvem minha palavra, vocês não permanecem em mim, vocês desejam matar, vocês desejam fazer ruindades, vocês pensam com reações de mundo. Olha só. O pai de vocês, então, é o diabo, não é Deus? Porque não é isso que o pai de vocês ensina. Não é isso que Deus ensina. Não é essa que é a verdade. Então, se você não está nesse lugar, você está no outro. Se você não está com Deus, você está com o diabo. Se você não faz o que agrada a Deus, você está fazendo o que agrada ao diabo. É simples assim. Eu não queria que fosse assim. Sinto muito. Quando você chegar no céu, você vai e fala com Deus. Eu não queria que fosse assim. Podia ser um pouquinho mais brando. Aí você discute com ele. Mas o fato é que é assim. É assim que é, então é assim que a gente tem que se moldar e é dessa maneira que a gente tem que permanecer o nosso viver o dia a dia, para que nós possamos ter uma vida que a gente olhe para trás e que a gente perceba não só a presença, como a gente tenha certeza no nosso coração, que quando a gente olha para trás, a gente não só vê a presença de Deus, mas a gente também vê que escolhemos estar na presença dele. Bom, o que é a transformação da palavra de Deus? Eu vou terminar usando Paulo, então, como esse exemplo.
Paulo, ele conhecia toda a Escritura e ele era um protetor da Escritura, o Antigo Testamento. Como ele não acreditava em Jesus, para proteger o Antigo Testamento, ele matava os cristãos porque achava que aquilo era tudo uma falsidade. Jesus aparece para ele, se revela para ele, ele se converte então. E aí ele passa a ser então um grande pregador da palavra de Jesus e do Evangelho. Mas o que é a transformação? Saulo, ele não era um perseguidor dos cristãos, Paulo não era um perseguidor dos cristãos, não matou diversos, não levou diversos à condenação, não perseguia todos eles o tempo inteiro, era uma gana dele, era pegar os cristãos. Mas quando ele se converte, quando ele aceita Jesus, o que acontece com ele? Ele não só leva a palavra, inclusive para os judeus também, mas ele não só leva a palavra, ele só não abre igrejas, né? Viajou muito, escreveu várias cartas, o evangelho que nós temos, o Novo Testamento é recheado de Paulo. Mas qual foi a grande transformação? Se Paulo não tivesse sido transformado, ao invés de perseguir os cristãos, ele passaria a perseguir os judeus. Antes ele matava cristãos em nome da proteção do Antigo Testamento. No momento em que ele se converte para Cristo, então, se ele não tivesse se transformado, ele passaria a proteger os cristãos e a matar os judeus, os legalistas, os fariseus e os saduceus e todos mais. Qual é a grande transformação que Jesus põe no teu coração? Você começa a ver e a sentir que toda a tua forma de viver anterior era tudo uma farsa, era tudo uma mentira, era tudo do mundo, que não se mata por Deus, não se fala mal das pessoas por Deus, não se faz fofoca das pessoas por Deus. Não se padroniza-se pelo mundo, pelo que o mundo aceita ou diz, isso não é de Deus. Quando Jesus entra no nosso coração, tudo em nós se transforma. Nada mais é como era antes, assim como Paulo. Ele deixou de perseguir os cristãos, ele se transformou num cristão, ele contribuiu grandemente para a obra de Cristo no mundo, ele revelou Cristo para muitos, mas nem por isso. Ele se voltou contra os judeus e passou a persegui-los, porque a morte já não encontrava mais espaço no coração de Paulo. E é isso que eu te desejo para essa semana, que a morte do pecado, da escravidão, da fofoca, da murmuração, do desânimo, do medo, da angústia, da ansiedade, enfim, da desarmonia, das brigas, que nenhuma dessas mortes e todas as outras que o diabo nos oferece, que ela não faça parte da sua vida. E quando ela chegar, rejeite-a, manda ela embora, bota ela para correr, assim como Jesus nos ensinou a botar todas as obras do diabo para correr. Por mais que ele possa te fazer 1000 promessas, por mais que ele diga que te abençoará caso você se prostre a ele, viva sem bênção, mas viva com Deus. E eu te garanto que, se você rejeitar as bênçãos oferecidas pelo diabo e se permanecer em Deus, não tenha dúvida, ele é o dono de todas as coisas. Tudo surgiu a partir dele. Você estará sendo filho, aquele que permanece na família. E é muito melhor do que qualquer falsa bênção ou promessa que o diabo possa te dar. É muito melhor a humildade do que a resposta mal criada. É muito melhor o se calar do que o responder uma provocação. Experimenta isso. Olha, Jesus te ama e eu também. E até semana que vem com o nosso episódio 32. E vamos começar a partir do versículo 48 desse livro de João, no capítulo 8. Viu? Fica com Deus, que Jesus te abençoe. Uma excelente, maravilhosa semana para você, muito abençoada, e eu oro pela tua vida e te peço, ore pela minha e pela da minha família também, em nome de Jesus. Obrigada. Fiquem com Deus.